E aí, gatona, poderosa, poderoso, estamos aqui em mais uma live. Mais essa live, deixa eu só organizar minha luz aqui. Peraí. E aí, assim tá boa, né, a imagem? Muito bom, maravilha ter vocês aqui de novo, viu? Sejam muito bem-vindos. E essa live super 10 hoje, nesse bate-papo com o Denison aí do Banco do Brasil, né, da BBDTVM. Vai ser um papo super legal, vocês vão poder tirar dúvidas aí, afinal de contas, quem não tem dúvida, né? Como fazer para investir bem os recursos do RPPS pós-pandemia, né? Como diversificar a carteira, como ter uma rentabilidade ideal aí para o seu RPPS. E esse é o assunto aí, o tema nosso, da nossa live. Então, a gente está muito empolgado aqui com essa grata satisfação mesmo, de verdade, de termos a oportunidade de bater esse papo aqui, né, com o Denison, representando aí toda essa equipe da BBDTVM. Então aproveitem para anotar aí as dúvidas de vocês, tirarem todos os tipos de informação que vocês quiserem tirar aí do Denison, aproveitem, né? Ele tem muita experiência, muita bagagem e com certeza vai ajudar muitos RPPS a entenderem um pouco dessa nova dinâmica aí, né? O ano que vem é um ano desafiador e a gente está aqui para falar disso, perspectivas, né? Então, vou convidar aqui o Denison, que já está aqui. Enquanto isso, vocês... Peraí, deixa eu só organizar minha iluminação aqui, porque eu tô perdendo a luz aqui. Peraí. Aí, minha luz tá apagando aqui. E aí, eu vou chamar o Denison aqui. Enquanto isso, vocês vão fazendo a gentileza de sempre, de divulgar para nós a nossa live, né? A gente conta com vocês nesse sentido. Aqui no ao vivo, e aí a gente não consegue fazer isso, né? Que vocês podem fazer por nós. Então, apliquem aí todas as regrinhas. Oi, Denison. Olá, Eliane, tudo bem? E tudo bem? Seja Tudo bem, bem-vindo. obrigada. Que bom. Ó, vamos ajustar só a sua imagem aí. Traz o seu celular, muda aí para você aparecer mais no vídeo aí. Aparecer mais Melhor seu rosto agora? no vídeo. Pode mais ainda, para a gente Vou deixar ajustar, você. deixa eu Você ajustar a sua consegue? cadeira aqui. Só um momento. Tá, isso aí eu vou ajustar minha luz aqui também, que eu tô perdendo minha luz aqui. Ô, Débora, você vai ter que desligar aí, viu? Não tem jeito não, porque tá desligando a minha luz. Desconecta aí pra nós. E aí, Denison? Melhorou? Ah, eu acho que sim, mas eu acho que ainda dava pra melhorar um pouco mais, pra você ficar grandão na tela como eu estou. Consegue? Como? Porque você tá aparecendo só assim pra mim, ó. Acho que Sim. você teria que afastar um pouquinho e colocar o seu celular. Aí, melhorou. Aí. Volta um pouquinho. Aí, pronto, assim tá ótimo. Tô te vendo bem. Sim, Aí, ótimo. Você tá me ouvindo bem? muito bem. E você? Também, tô te ouvindo bem. Ó, então eu quero aqui, em nome da revista RPPS do Brasil, te dar as boas-vindas, tá? Agradecer a você, a sua equipe aí da BBDTVM pela, né, pela parceria, pela confiança, pela deferência que vocês têm com a gente. Eu tenho certeza que nosso bate-papo vai ser assim, topzera, e o povo vai sair daqui tudo molho em 2021, todo mundo querendo fazer o que o Denison sugeriu fazer, porque eles confiam na BBDTVM, né? Então, seja muito bem-vindo e, ó, simbora lá entregar valor para esse povo. Obrigado, Eliane. Obrigado a você, a revista RPPS, a todos os que estão nos assistindo. Eu já deixo aqui meu muito obrigado. Você bem falou, é o meu, não só meu, todo o time que eu estou representando aqui, gestores, colegas da comunicação, produtos, risco, administração fiduciária, análise de crédito, fundamentalista. É muita gente trabalhando para entregar compromissada com uma entrega de resultado, não só para o público RPPS, para todos os públicos que a gente trabalha. Então, em nome desse time imenso da BBDTV, muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. E, ó, reforçando aqui para a nossa sala de live, aqui para os nossos convidados, Denison, pedir para todo mundo ajudar a gente a divulgar. E tem duas formas de vocês participarem. Mandando aviãozinho, né, para os RPPs que vocês conhecem, porque o nosso tema aqui é essa questão da diversificação,
das orientações de investimento aí para 2021, né? Então, vocês podem mandar aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem e que trabalham nessa área do RPPS, que são gestores, enfim, dos comitês. E também coraçãozinho aí, ó, na base do seu celular tem um coraçãozinho que quando você aperta, a gente ganha mídia, né? De graça aqui dentro do nosso canal. Então, mais pessoas ficam sabendo do nosso ao vivo. E claro que a gente deixa gravada a live, depois a gente compartilha o link, mas não tem nada mais gostoso, né, Denison, do que olho no olho, gente. Esse ao vivo aqui, esse bate-papo, né? Aproveitar esse tempo que o nosso convidado dedica para bater papo com a gente, não tem preço. Então, ao vivo é especial mesmo. Então, todo mundo que está aqui está de parabéns e tem que cumprir esse dever com o próximo, avisar que nós estamos aqui sim ao vivo para bater papo. Então, façam isso por mim e por Denison, beleza? Vamos lá, gente. Né, Denison? A gente precisa de ajuda de vocês. Antes da gente começar o bate-papo, eu acho importante a gente balizar aqui o áudio, né, a técnica, tanto do meu áudio quanto do Denison. Então, eu preciso que vocês façam assim, ó, na sala aí, para a gente ver se vocês estão nos ouvindo bem. Né? O Denison também precisa verificar, o seu áudio está legal? Está me ouvindo, né, Denison? Perfeito. E aí, Ana Costa, você nos ouve bem? Dê um joinha. Ah, ótimo. C. Barreta, tá ouvindo? Ana também. Então, ótimo. Ótimo. Então, vamos começar. Ó, vou aqui oficialmente apresentar o Denison, né? Muita gente já o conhece, do meio RPPS já está acostumado com as palestras do Denison, sempre solícito aí nos stands espalhados por esses eventos do Brasil todo da RPPS, né? Mas esse cara, ele é um cara especialista e que faz parte desse timaço da BBDTVM, então não é qualquer um que está aqui hoje para bater papo com a gente, né? Eu brinquei com vocês, falei que o que ele falar para fazer, vocês podem fazer, né? Então, se mandar se jogar num precipício, pense um pouquinho, mas podem se jogar porque ele sabe que lá embaixo tem uma proteção. Então, podem confiar, né? Esse timaço aí, o Denison representa todo mundo, né? É uma equipe muito competente, a gente sabe do poder que tem a BBDTVM aí no RPPS, então aproveitem esse cara. Vamos ficar aqui 50 minutos, né, de bate-papo, e aí vocês podem... O Denison está sendo bem pago, viu? Podem explorar à vontade. Né, Denison? É uma hora assim por conta. Então, sim, tranquilo. Ó, e o nosso tema é desafiador, né? Na verdade, o nosso tema, né, Denison? Porque a gente vai falar sobre os investimentos pós-pandemia, pós-crise e a diversificação. E hoje a gente vê o quanto os RPPS estão na corda bamba, né? Sofrendo mesmo com essa situação. E aí a minha primeira pergunta, Denison, para você é justamente em cima disso. A gente vem aí de um 2020 cheio de desafios N, né, para os RPPS. Os RPPS a gente sabe que sofreram muito com a pandemia, com taxa de juro baixa, enfim, com N questões que teve o ano de 2020. E aí a gente sabe que a meta atuarial foi alterada em 2020, né? E aí todos os RPPS estão sonhando, né? Acho que você já ouviu isso, eu já ouvi, todos nós já ouvimos nos eventos, nos bate-papos, todo mundo falando que não, preciso bater a meta, vou bater a meta, vou fechar no azul. E aí eu te pergunto, o que você diria aí para os RPPS? Estamos fechando as cortinas do 2020, né? Em frente a tudo isso que a gente viveu no ano aí, qual é o recadinho do coração do Denison para esse povo sofredor aí do RPPS? Bom, essa crise ela não é a primeira e com certeza não vai ser a última. É a primeira que a gente está vivendo de caráter sanitário. Outras tiveram a sua gênese no mercado de crédito, no mercado financeiro, mas essa, para mim, até hoje é muito estranho. Eu estava conversando isso ontem. Você andar na rua e ainda ver todo mundo de máscara, às vezes ainda causa aquela estranheza. Pelo menos para mim, não é uma coisa comum. Claro que eu faço cumprir as regras sanitárias, mas não é uma coisa comum. Então, essa é mais uma crise. Outras virão, certamente. Então, é aquela coisa que já virou um mantra, né? A gente visita vocês há anos e fala da diversificação. A gente, na BBDTVM, antecipava um cenário de Selic a 1 dígito. Claro que eu não vou dizer aqui para vocês que a gente cravou há 3 anos atrás que a Selic ia para 2%. Era muito difícil, até no final do ano passado, no início desse ano,
essas projeções, mas a gente vinha antecipando que uma Selic baixa chegaria. Claro, com um ambiente de reformas sendo levado à frente, com um teto de gastos sendo respeitado, e aí a gente repetia diversificação, diversificação. A crise, ela só fez amplificar, ela só fez aumentar essa necessidade que sempre foi premente. Então, a gente vai sempre falar disso. Seria excelente que a gente, no início do ano, pudesse montar um portfólio e ele não sofresse alteração ao longo de todo o ano, a gente fosse para a praia. Infelizmente, isso não é possível. E como é que a gente faz, então? A gente diversifica para se preparar às possíveis adversidades. Prever crise é impossível, mas tem uma coisa que cabe a nós, nos prepararmos para elas, porque elas poderão chegar. E quando elas chegarem, encontrarão uma carteira balanceada, uma carteira diversificada, uma carteira que um ativo vai para um determinado lugar, o outro vai para um outro lugar. Ou seja, defendendo o portfólio de um possível movimento adverso. Então é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, fala tanto a carteira sugerida, que os nossos gerentes fazem chegar a vocês, é um grande instrumento. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ver a divulgação dela, então ela já vai estar chegando já para vocês com uma grande opção de fundos. Não fiquem com dúvidas na hora de investir. É inadmissível que vocês comprem um produto sem saber o que tem ali dentro. A gente não faz isso com o utensílio da nossa casa. A gente pesquisa antes, por que vai fazer isso num fundo sem entender o que tem dentro e como ele se comporta? Por isso a gente fala para vocês diversificarem, mas diversificarem sabedores do que estão comprando, numa casa com uma solidez, com uma preocupação com o que a BBDTVM tem para entregar rentabilidade para vocês. Acho que é mais ou menos esse o recado inicial, Eliane. Maravilha. Eu quero aqui só reforçar, a Rochen se identificou que é do Paraíso do Tocantins, bem-vinda, gatona. Pedir a todos vocês de RPPS que estão aqui na nossa sala de live que se identifiquem. Por que isso é bom, né? Toda live eu reforço isso com vocês, porque depois nós compartilhamos o link e muitas pessoas veem o link. E aí vem quem participou da live. Então, é uma propaganda que vocês têm, né, de graça, para mostrar que vocês estão preocupados com qualificação, sim, que estão buscando informação, porque uma live aqui de 1 hora é um curso que vocês estão fazendo, né? Vocês estão recebendo informação, orientação aí para a gestão do RPPS. Então, vale muito vocês deixarem aqui registrado o RPPS de vocês com o Estado, né? Porque as pessoas saberão distinguir aí, separar o trigo do joio, né? Porque vocês poderiam estar vendo um filme, estar em casa descansando, e muitos estão aqui em momento até de folga do trabalho, mas estão buscando qualificação. Então, isso é louvável e vocês estão de parabéns por isso. Denison, e me fale de 2021, né? A gente sabe que hoje falar de amanhã já é difícil, né? Prever qualquer coisa é difícil, a gente sabe disso. Mas o que a equipe de vocês planeja aí para o ano? O que você diria para as pessoas que estão aí nessa ansiedade de entrar o ano novo? Bom, tudo indica que 2021 deve ter um ambiente melhor do que foi o de 2020. Se a gente lembrar, um pouco antes da live, eu estava fazendo um exercício e entrei lá no relatório Focus, aquele que é gratuito, que o Banco Central divulga às segundas-feiras pela manhã, com as projeções de PIB. Eu queria trazer esse dado para vocês. O primeiro relatório Focus do ano de 2020, lá em janeiro, ele tinha uma previsão de PIB para esse ano de 2,4 positivo. Cara, um sonho, né, hoje. Ou seja, foi nesse ambiente que a Covid chegou. Ele chegou num ambiente em que as projeções de PIB eram positivas, a inflação estava controlada e está controlada, havia uma expectativa após a aprovação da reforma da Previdência que outras reformas seriam levadas a cabo, como a reforma tributária
e administrativa. Então, o que a gente tem de premissa lá? Primeiramente, o teto de gastos deverá ser mantido. Então, essa é uma premissa básica. O retorno de algumas pautas, como as que eu citei agora, reformistas, devem voltar. Agora, passadas as eleições municipais, esse assunto retorna à pauta e, claro, a vacinação em si deve contribuir para um ambiente melhor. A gente está imaginando uma ampla liquidez internacional que deve continuar. Os bancos centrais não têm estímulos para aumentar suas taxas de juros, então inflação no mundo, não só aqui no mundo, não é um problema. Então essa ampla liquidez deve favorecer as economias emergentes, a gente aqui incluído. Vide o bom momento que a gente teve da Bolsa em novembro, em que esse fluxo de capital estrangeiro retornou com força, levou a nossa Bolsa a dar uma pancada para cima, 15% positivo. É uma prévia de que, claro, só a liquidez internacional é suficiente, só os bancos centrais não subirem juros é suficiente? Não. É preciso que a gente demonstre uma disciplina fiscal e uma vontade de levar essas reformas à frente para que o ambiente de negócios no país se mostre benéfico, se mostre mais favorável. Então, deve ser esse o ambiente, pelo menos, que vai startar 2021, sem dúvida que o advento da vacina, né? Porque agora a gente fala de iniciar a vacinação, mas a gente precisa voltar um pouquinho atrás. 3 meses atrás a gente não sabia se ia ter vacina. Era esse ambiente, caramba, não vai ter vacina, que loucura, como é que vai ser? A gente vai ficar usando máscara para sempre? Quem não pensou isso? Caramba, nunca mais eu vou trabalhar ao vivo. Oi, Eliane. Exatamente, a gente pensava nisso, né? Mas, há muito pouco tempo atrás. E aí vieram as vacinas, claro que a gente vinha acompanhando, mas ao que tudo indica, nos testes ainda não chegaram os resultados definitivos, mas apontam com uma taxa de imunização fantástica e, sem dúvida, claro, aqui deve ter alguns gargalos para a nossa vacinação, mas estou falando num contexto geral, mundial, onde, por exemplo, o Reino Unido já iniciou sua vacinação. Então, tudo isso que eu falei deve contribuir para um ambiente melhor. Só também nesse relatório Focus que eu citei, a projeção de PIB para 2021 é de 3,5% no último relatório que saiu segunda-feira. Ou seja, um PIB de 3,5%. Um PIB mais otimista. Claro que não vai ser suficiente para pagar o desse ano, vamos dizer assim. Que também, de novo, a gente precisa voltar um pouquinho, né? A gente tem uma projeção de Focus aí de menos 4,5% para o PIB desse ano. Mas algumas projeções a gente tem que voltar para relembrar. Chegou a ser de menos 9% do PIB. Menos 9%. Eu li um artigo em que o autor diz que não se comemora PIB negativo. Eu discordo. Eu acho que se comemora sim. Eu acho que de menos 9% para menos 4,5% é para comemorar sim, na minha humilde opinião. Eu discordo do autor e eu acho que é para ser comemorado. Claro que o ideal seria um PIB positivo, mas menos negativo não é desprezível. É algo sim, na minha opinião, que deve ser comemorado. Com certeza. Também concordo com as suas palavras, Benson. E, turma, vocês que estão aqui na nossa sala de live, a gente deixa aberto aí para vocês os comentários, para vocês pontuarem dúvidas, né? De repente, se quiser trocar uma ideia, né? tirar uma dúvida sobre algum assunto específico do EPPest de vocês, ligado a essa questão dos investimentos, o Benson está aqui para isso, tá? Para orientar vocês, para darem um norte para vocês. Então, fiquem à vontade para participar. Denison, em relação à questão dos RPPS diversificarem a carteira, a gente já tem, acho que pelo menos uns 5 anos que eu tenho escutado isso nos eventos de RPPS, né, nas inúmeras palestras que a gente tem a oportunidade de ouvir.
E aí a gente tem sempre ouvido, né, os palestrantes, né, os formadores de opinião nessa área falarem que precisa diversificar, e a gente entende que o RPPS fica muito com o pé atrás, pelo menos tinha, né, esse pé atrás da diversificação. E aí eu te pergunto, é possível o RPPS ele diversificar a carteira dele dentro da renda fixa? Que me parece mais seguro, né? O RPPS acaba que acha mais seguro, né? Essa possibilidade. Vamos lá, muito boa a pergunta. Eu ouvi num evento que eu fui uma coisa fantástica. Você falou de segurança na renda fixa. E parece, como a gente é da área comercial, da asset, na hora que a gente vai oferecer um fundo de ações, na hora que a gente vai oferecer um fundo de investimento no exterior, muitos acham que é papo comercial. Ele quer vender, ele quer colocar um produto com uma taxa de administração mais cara. E é inegável que esses produtos têm uma taxa de administração mais cara porque consomem mais estrutura. Veja, não tem um analista meu analisando uma NTNB. Não tem um analista meu analisando o fluxo de uma LFT. Mas tem um analista meu analisando uma ação da empresa X ou Y, participando das conferências, analisando seus balanços, seus guidance, enfim. É importante que eles participem. E no mundo que a gente fazia visitas presenciais, esses caras vão lá na empresa, observam as plantas, viajam para conhecer os investimentos dessas empresas, vamos dizer assim. Então, é possível, sim, diversificar na renda fixa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Se fosse possível para um RPPS colocar 100% do PL dele em renda variável. Vamos imaginar, ignoremos momentaneamente a 3922. Ele faria isso? Se fosse um RPPS criado agora, com servidores de 18 anos, talvez ele pudesse fazer isso, né? Em tese, porque eles terão um tempo de maturação, esses servidores, muito longos, 40 anos. Mas não é isso que a gente observa na prática. A gente vê o RPPS dos mais diversos tipos, mas muitos, ou melhor, me permito dizer, nenhum deles com esse perfil que eu estou falando. A gente tem já muitos com uma responsabilidade social de centenas, quiçá milhares de famílias, pagando seus benefícios, pagando pensões, pagando aposentadorias. Então, ainda que isso fosse possível, é salutar que eles coloquem parte dos seus recursos em renda fixa, né? O mercado de renda fixa tem risco? Todo investimento tem risco. Todo, que vai do muito baixo ao muito alto. Mas, sabidamente, o mercado de renda variável ele tem uma volatilidade maior, né? Aquela dispersão dos resultados ao redor de uma média. Não estou dizendo que a renda fixa ela é completamente flat. A marcação a mercado das LFTs em outubro relembrou a gente, né, como disse bem o meu executivo de renda fixa, ele falou que caiu o último bastião na renda fixa, porque a NTNB é bastante volátil, a NTNF é bastante volátil, a LTN é volátil. A LFT a gente tinha lá aquela impressão de que bastava comprar LFT e tudo ficava simples. São títulos bastante seguros. A renda fixa, claro, denota muita segurança e vai sempre ser um porto seguro, vamos dizer ali, 100% títulos públicos para os RPPS alocarem. Então, vamos lá. Ele colocou 100% do recurso em renda variável. E aí ele precisou pagar uma folha de pagamento ou uma despesa extraordinária. E veio naquele momento que o mercado não lhe é favorável, ou seja, está em baixa. Bom, pelo que eu estou falando aqui, já fica claro que uma parcela dos nossos recursos, a gente não faz isso na renda fixa, ou na pessoa física, perdão. A gente tem uma parcela em renda variável, de mais longo prazo, e tem aquela grana que a gente coloca ali de curtíssimo prazo. Tipo, se acontecer algum problema, eu tenho esse dinheiro aqui praticamente na minha mão. Fundos de curtíssimo prazo. Então,
a renda fixa vai sempre ser uma opção viável para diversificação. Mas veja, não é porque está na renda fixa que a gente vai largar lá, não. Tem muito jogo acontecendo na renda fixa. Com essa questão do teto de gastos ser mantido ou não, com as despesas ou não, que o governo às vezes fala que sim, às vezes fala que não, a curva de juros tem se movimentado muito. Os repiques que a inflação tem dado também tem dado oportunidade para os gestores fazerem suas alocações. Então, a gente sempre vai falar dos fundos de alocação ativa. Lá na minha casa a gente tem dois. O BB Alocação Ativa está no 71B e o BB Alocação Ativa Retorno Total, que está no 74A. Os gestores estão lá focados para buscar oportunidades para vocês na curva de juros, operando inflação, vendendo LTN, enfim, usando os instrumentos que estão à sua disposição, né? Aqueles fundos 100% título público, ainda assim pode apresentar algumas oportunidades que, repito, eles estão atentos para capturar, ok? Muito bom. Ó, tem duas perguntas aqui, ó. Da Roxene Rávila, ela pergunta assim, ó: a diversificação é necessária até mesmo por conta da meta atuarial, certo? Sim, certo? Porque, Rochelle, com a renda fixa, vamos lá, a Selic ela está em 2%. Né? Hoje já está ocorrendo, né, a reunião do Copom, perdão, e o resultado vai sair às 6,5%. A ampla maioria de analistas prevê que deve ficar em 2%. As projeções do Focus, de novo, eu vou citar ele, estão dando uma Selic para o ano que vem de 3%. Ou seja, a meta atuarial de vocês, vamos imaginar que a inflação do ano foi 0%. A meta atuarial na maioria de vocês já é 6%. Ou seja, é um desafio por si só. Essa segunda parte da meta de vocês já é uma pancada. Fora o IPCA. Claro que não são todos. Tem RPPS com 5, 5,75, 5,5, 5,80. Mas a grande maioria, pelo menos estava quando eu falo, a IPCA mais 6, a gente vai ver isso, a gente vai rever isso. Então, vamos lá, Rochelle. Ainda que a renda fixa sue, que o gestor, caramba, ele conseguiu ali achar várias oportunidades e performou super bem, ele deu 200%. Vamos pegar um CDI aí próximo de 2%. Ele deu 200%. Ele deu 4% no ano. Claro, grosseiramente, aqui numa conta bem simples, claro que o cálculo ele é mais complexo do que eu estou colocando. É uma simplificação que eu estou fazendo. Então, Rochelle, e também não é uma garantia, tá? Mas na onde vocês devem buscar esse complemento de meta atuarial? Em ativos mais arriscados, que, respeitado o binômio do mercado, quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. Atenção na palavra deve. Quanto maior o risco, maior deve ser o seu retorno. Então, é por isso que a gente vem falando de utilizar instrumentos de renda variável. Claro, não é garantia de que vocês vão atingir a meta, mas vocês vão estar, sim, utilizando os instrumentos que cabem na 3922, dá essa liberdade para vocês. Se vocês não tiverem nenhum nível do Progestão, 30% da carteira pode ser alocado em renda variável. 30% não é um percentual desprezível. Claro que aqueles institutos que têm o Progestão contam com uma liberdade maior de alocação. Mas sim, Rochelle, é por esse motivo, e respondendo a sua pergunta objetivamente, é que vocês devem buscar a renda variável. Ok? Muito bom. Antes de entrarmos de fato aí para você falar um pouco para nós sobre a importância da renda variável de maneira mais pormenorizada, Denison, o Otávio Freitas, ele pergunta aqui, embora você já falou de maneira superficial, qual o papel da diversificação na hora de proteger a carteira? Está te mandando um abraço aí, o Otávio. Grande Otávio. Abraço, Otávio. Valeu pela pergunta, cara. A gente vai falar disso daqui a pouco
sobre diversificação e proteção de portfólio, mas uma frase batida, piegas, né, clichê, de colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas a sabedoria popular, né, os ditos populares carregam muita sabedoria ali. Imagina, você tem tudo numa cesta só e deixa ela cair no chão. Cara, Acabou, a né? chance de quebrar muitos, se não todas as suas coisas, eu não vou falar nem de ovos, todas as suas coisas, é grande, cara. Se você diversificar, então você tem a possibilidade de que um ativo vá para um determinado lado e outro ativo vá para o outro lado. Mas aí alguém que está assistindo vai falar assim: ah, mas no outro dia todos os ativos se movimentaram na mesma direção. Eu não estou falando aqui de um dia, 2 dias. Lembra que a gente pede para vocês analisarem fundos com 12 meses? Por isso, é interessante que vocês olhem essas correlações num horizonte de tempo maior, para que essa afirmação que eu fiz agora possa se mostrar verdadeira. Claro que num dia a bolsa vai para um lado, o dólar também vai, mas no mais das vezes eles apresentam uma correlação negativa. Então, Otávio, sim, é também no intuito de proteger portfólio. Muito bom. Denison, e aproveitando aqui, ó, nós estamos a praticamente 20 minutos aí de encerrarmos, e agora eu acho importante a gente trabalhar um pouco aqui nesse bate-papo, como a BBDTVM trabalha aí essa questão do desenho ideal, né, para ajudar os RPPS a alocarem melhor seus investimentos dentro da renda variável, o que que sua equipe trabalha, qual é a sugestão de vocês aí para os RPPS, pensando aí em 2021, para que todo mundo, né, consiga bater a meta, né? Às vezes superar não é possível, mas que bata a meta, né? Bom, como eu participei na live lá em maio, né, e eu lembro de ter falado isso, é difícil um RPPS entrar na nossa lojinha e sair sem comprar nada. A gente está com uma prateleira bastante atraente. Na renda variável são mais de 30 fundos. Multimercados são 6 fundos para RPPS. Ou seja, uma gama de oportunidades. Aqui alguns, e sem querer esgotar a prateleira, como eu disse, BB Ações Quantitativo, BB Ações Tecnologia, BDR nível 1, BB Ações Bolsa Americana, esse último tem hedge, então você vai pegar o rendimento da Bolsa Americana sem a influência do dólar. E, recentemente, alguns de vocês que estão assistindo devem ter recebido uma consulta pública que nós fizemos para transformar o BB Ações BDR nível 1 em BB Ações ESG BDR nível 1. Ou seja, a gente ESG, né, é uma sigla que em português tem sua correspondência a ESG, né? Ambiental, social e governança. Ao transformar esse fundo, Ações Globais, em ações ESG, a BBDTVM mostra duas coisas. Ela mostra uma preocupação com a temática, mostra que tem capacidade para operar, ela tem expertise para operar essa temática. Então tá lá a cargo do meu camarada Vinícius. Eu convido vocês a assistir uma live que foi feita anteontem, Gestão em Foco, em que ele fala sobre esse fundo e outras temáticas no exterior. Está lá no nosso canal do Banco do Brasil, no YouTube. O Paulo Manzioni, que é um especialista lá, também participou fazendo perguntas. Está super interessante. Agora, eu não posso me furtar de falar que, embora essa temática ESG seja nova, ou esteja sendo abordada na mídia agora, a BBDTVM já é signatária do PRI desde 2010, os princípios de investimento responsável. Então, é como eu falo, cobrem de outras assets aquela diligência, aquele cuidado que a gente tem de ser signatária de um princípio de investimento responsável, ter um ISO 9001
nos processos de análise de crédito, enfim, ter as nossas certificações, mas opções para vocês diversificarem não faltam. A carteira sugerida ela é mensal e é um baita trilho para vocês seguirem. Discutam com os gerentes. A central de atendimento da RPPS está aí, o pessoal na BBDTVM, eu, o Marcelo Amorim, a Fernanda, o Hudson, estamos à disposição para calls, vídeos, para tirar dúvidas, explanar cenário, tudo isso de uma forma inteligível, uma forma tranquila, ok? Escolher o parceiro é fundamental em qualquer negócio, né, Denison? E para o RPPS não é diferente, né? Quando o gestor, o comitê de investimentos, né, a equipe do RPPS conta com, né, com uma boa equipe, né, parceira aí nos investimentos, na gestão, na governança, o RPPS sobressai de todas as formas, né? Então, o segmento se fortalece. Por isso, eu acho que inesgotável as fontes de informação, quando a gente trata dos assuntos de maneira séria, né, de maneira preocupada com a segurança do RPPS, porque isso faz toda a diferença, né? Sim. Como eu costumo dizer, né? Vocês, o RPPS, alguns têm dezenas, outros têm centenas, outros têm milhares de famílias embaixo de vocês, dependente de vocês. A BBDTVM também não é diferente. A gente tem milhões de cotistas. Milhões. E é uma responsabilidade muito grande na hora de fazer gestão de recursos, não só para o RPPS, para o cliente pessoa física, para o cliente PJ, que confia. O cara vai lá e confia no Banco do Brasil, consequentemente na BBDTVM, para fazer a gestão dos nossos produtos e a gente não decepciona. A gente tem uma equipes bastante competentes e comprometidas. Eu conheço aqueles caras, eu tive com eles na gestão, time extremamente competente, seja no risco, seja na hora de desenhar um produto, seja no pessoal da comunicação que está acompanhando essa live, dando a força comigo, sabendo se está tudo bem. Enfim, é muita gente boa, ok? Muito bom. É um time mesmo, né? Sim. Isso é bom. Ô, Denis, além de todos né, os produtos que você apresentou aqui, mas tem aquele que está guardadinho, assim, que é a grande oportunidade de investimento para a EPPS, assim, que você vai contar só aqui na live? Boa pergunta. É de primeiríssima mão. Não, pior que é de preferíssima mão mesmo. Ai, maravilha. A gente acabou de lançar, o Vinícius falou nessa live, mas era uma live aberta, né, para a RPPS, como essa é específica. Sim, a gente acabou de lançar 4 novos fundos, BDR, ETF, assim, um golaço. Me permitam o autoelogio, mas eu achei um golaço. Se eu pegar uma colinha aqui, que são 4, deixa eu seguir aqui. BB Ações Globais Ativo, BDR ETF. BB Ações Bolsas Europeias, BDR ETF nível 1, né? Todos nível 1. BB Ações Bolsas Asiáticas ex-Japão, ou seja, sem o Japão. E o BB Ações Bolsas Emergentes. Coincidentemente, a minha colega Fernanda, que também atende a RPPS, esteve com um grande RPPS no Rio de Janeiro e ele manifestou interesse em aplicar justamente em bolsas emergentes. Tá aí. Então, se você, RPPS, teve essa vontade de diversificar geograficamente ainda mais, então essas 4 soluções, essas 4 recentes soluções criadas, vêm ao encontro do que vocês queriam. Bolsas globais ativo, bolsas asiáticas ex-Japão, ou seja, sem o Japão. O Vinícius até dá essa explicação na live que ele participou. A ideia é pegar os ativos emergentes lá da Ásia e o Japão, claro, já é um mercado maduro, Europa e emergentes. Ou seja, tá difícil não conseguir abarcar algum desejo, alguma vontade de diversificação. Não vai ser por isso que o RPPS não vai investir, porque geograficamente, se não todo o mundo, caramba, uma boa parte dele está
abrangida com essas opções que eu citei, e, claro, as opções que anteriormente foram citadas, o BB Ações BDR Tecnologia, o Ações ESG, né, BDR, enfim, opções não faltam, e esses 4 acho que vem casar direitinho com esse desejo de diversificação, Eliane. Muito bom. E aí você falou de produtos no exterior, né? E a gente observa, a gente até conversou aqui na live há um tempo atrás, aí a gente entendia e percebia muita resistência dos RPPS em investir lá fora. E hoje a gente já vê que isso tem sido tratado de uma forma muito mais tranquila por parte deles, né? Dos comitês, dos RPPS. Na sua opinião, só para a gente dar uma reforçada nisso, o Denison, qual é a importância, né, para o RPPS aí, ele diversificar e fazer essa diversificação com produtos do exterior? Eu me permito uma observação, né? Eu acho que um pouco dessa resistência foi até pelo não entendimento do funcionamento do produto, que não era complicado. Eu estou na BBDTVM, né, há 14 anos, 20 anos no Banco do Brasil, e eu não vi nenhum produto que fosse complicado. Eu já vi produtos, até quando eu estava na gestão, complexos, o que é bem diferente. Uma coisa complicada de uma coisa complexa. E como é que a gente desata esse nó do complexo? Com uma explicação clara, se fazendo entender, usando uma linguagem, não precisa usar termos técnicos, termos complicados para se fazer entender. Dá para, como tinha um gerente lá na BBDTVM que se aposentou, ele era ótimo, ele falava assim, explica para mim como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Ele sempre falava isso. E é isso. Muito bom. Me explica como se eu tivesse 10 anos, cara. Eu não tenho contato com esse produto. Né? Eu também, quando estava lá na gestão e ia operar uma coisa nova, o gerente ia lá e me explicava, é isso? Então, tranquilo. Agora que vocês estão mais sabedores e aqueles que ainda têm uma ressalva, perguntem para o gerente. Eu acabei de nos colocar à disposição na BBDTVM e reforço essa disponibilidade. Façam calls, façam vídeos que a gente vai explicar nos pormenores o funcionamento, o que ele compra, o que pode ter na carteira. A gente vai abrir a última carteira possível, e aqui uma explicação, às vezes o RPPS, que é a última carteira, que é a carteira de ontem, e a gente não abre. É uma premissa que os gestores têm para ocultarem suas carteiras, para que essa estratégia não seja copiada. Então é por isso que às vezes a gente nega. Não é a negativa pela negativa. É a negativa com fundamento que, se não estava claro, eu estou fazendo agora ser claro. Para que outra asset não copie aquela estratégia. Então, o investimento no exterior ele é fundamental pelo seguinte. E aqui não é uma coisa, uma afirmação, um dogma. É algo que a gente observa no mais das vezes. Lembra do dólar e do Ibovespa que eu acabei de citar? Os ativos no exterior, eles tendem a ter uma correlação negativa com ativos no Brasil. O que é isso? Enquanto o ativo no Brasil vai para cá, o ativo no exterior ele pode vir para cá e vice-versa. Ele não guarda uma relação intrínseca com os nossos papéis aqui. Por exemplo, alguma coisa acontece aqui dentro, alguma coisa muito grave, que diz respeito ao Brasil. Você acha que a ação da Apple, da Alphabet, que é o Google, né? Uma das empresas da Alphabet é o Google, vai se mexer? Agora, o ativo de lá não guarda correlação necessariamente com o ativo daqui. Claro que alguns eventos mundiais vão afetar todos os ativos mal, como, por exemplo, vamos imaginar, ok, gente, um revés nas vacinas. Claro, seria uma notícia muito ruim, deixando claro aqui que não é isso, tá? É uma imaginação aqui, tá? Só estamos fazendo um exercício que poderia afetar todos os ativos mundiais ou boa parte deles. Mas, no mais das vezes, os ativos internacionais têm uma correlação negativa, abaixo de 0. E é exatamente isso que a gente está buscando, uma proteção. Por isso
a gente fala do BDR, quando ele sofre a variação do dólar, e aí a gente sempre vai falar dessa correlação negativa do dólar com o Ibovespa, né, que a gente observa no mais das vezes. Então, por isso, a gente sugeriu no primeiro momento os fundos BDR. Veja como a coisa está se sofisticando. Agora, por exemplo, a gente tem, para citar o BB Ações Bolsa Americana com hedge. A gente tem outras opções com hedge, que hedge é a palavra inglesa para proteção, tá, gente? Então, é para se proteger da variação do dólar, para entregar uma variação só do ativo objeto. Por exemplo, ações Bolsa Americana, ele tem uma proteção contra as oscilações do dólar. Então, vai entregar a Bolsa Americana ali, próximo da Bolsa Americana, claro. Então, já um BDR, é importante que vocês perguntem, esse fundo ele tem hedge, não tem? Ele sofre variação do dólar ou não sofre? Por isso. Por isso, Eliane, que a gente vai sempre reforçar essa tese de investimentos no exterior. A 3922 dá até 10 para vocês investirem. Usem, não desperdicem essa chance. Eu vejo a RPPS que sequer tem na política de investimento. E isso eu sempre falo nas minhas visitas. Gente, coloquem na política de investimento. Aportar recurso é uma coisa. Não ter na política de investimento é outra. Porque o mercado pode se mostrar favorável. Vocês vão reunir todo mundo para aprovar, quer dizer, para apresentar uma nova política de investimento. E aí falta um, falta outro. Um não pôde participar, um não entendeu, um quer vista da matéria, e aí o bonde está passando. Vocês terem na política de investimento não obriga vocês a alocar, mas dá uma baita liberdade para vocês alocarem se as condições de mercado se mostrarem propícias. Ok? Com certeza. Trabalhar com a precaução, né? Melhor ter do que não ter, né? Vai que surge oportunidade, né? Se já tem na política de investimentos, as coisas ficam mais fáceis, né? Não perde a oportunidade. Sim. Ô, Dani, estamos aqui já fechando nosso tempo aqui. Antes de te agradecer aqui, eu quero fazer o meu merchan, mostrar a nossa última edição aí que está em circulação. A gente fala das boas práticas de gestão. E aí a gente tem aqui, um cara muito bom aqui, um parceiraço aqui. Você conhece, né? Sim. Então, muito parceiraço. bom. E tem muita coisa boa demais nessa edição. A gente tem um trabalho aí de fechar a nossa última edição do ano, e aí a gente vai mostrar o prêmio da Aneprem. Então, tem muita matéria legal aí. Vai ter, inclusive, um artigo do Banco do Brasil, falando de coisas muito interessantes. Então, vocês ficam convidados a passar na nossa rede social, né? A revista RPS do Brasil está no Instagram, LinkedIn, YouTube, como Revista RPS do Brasil. Tem a nossa plataforma do IGTV, onde essa live com o Denis aqui vai ficar gravada. Então, vocês nos encontram aí na rede social, pode dar oi, mandar questionamento, enfim, o que a gente puder fazer aí para ajudar vocês, nós vamos fazer. Denison, como as pessoas vão encontrar você e a BBDTVM na rede social? Bom, a gente está lá no site, claro, www.bb.com.br. No aplicativo que vocês usam, tem as nossas opções de fundos. Os gerentes de relacionamento são a primeira linha de atendimento que vocês têm. Tem nossos contatos lá. Podem fazer chegar e-mails, perguntas, sugestões, enfim. Façam uso. Usem a revista RPPS. Eu cobro, vocês sabem que eu já fui visitar alguns de vocês e cobro participação de vocês nos eventos. Tem palestras excelentes. Mas eu vou viajar. Tem um evento mais próximo de você. Quem é de João Pessoa não precisa vir ao Rio necessariamente. Vai ter um evento, ou melhor, pode ter um evento próximo ou no estado próximo que dê para se deslocar até de ônibus. Então, grandes despesas, a gente sabe, eu não quero aqui balizar por cima os RPPS. A grana está curta para todo mundo e para vocês não é diferente. Mas, e tem as lives. Olha quanto assunto a gente falou aqui e outros assuntos que outros colegas puderam abordar. Então,
façam uso, acionem, nos acionem, ok? Obrigado Maravilha. mais uma vez, Eliane, revista RPPS, em nome da BBD TVN, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui, estamos juntos, Denis. Ó, imensa gratidão a você, a toda esse timaço Obrigado. aí. Estamos sempre à disposição. Quarta-feira que vem nós temos mais um convidado aqui. E para você que ficou na live também, ó, gratidão por ter ficado aqui nesse bate-papo ao vivo. E aí a gente conta com vocês depois para compartilhar o link também, para a gente levar o gravado aí para mais pessoas. Afinal de contas, informação é tudo, né, Denison? Sim, sem dúvida. Aproveite sua terra linda, Rio de Janeiro, terra maravilhosa, melhor terra do mundo. Goiás, eu amo Goiás, mas o Rio é maravilhoso. Então, fique Obrigado. bem, tá? Cuide-se e continue assim, resiliente às mudanças e aos desafios e sendo esse cara bondoso aí que todo o RPPS te ama, viu? Gratidão, Obrigado. gratidão a todos aqui, um beijão e até a próxima, viu? Até a próxima. Beijo.